Olá, estamos começando mais um Nutri Vida. Eu sou Larissa Amorim, nutricionista, e hoje eu trouxe a Gabriela Souza. Tudo bem, Gabi? Tudo bem, Lari. Sempre por aqui, a casa é sempre sua. A gente adora te receber aqui, viu? Sempre esteja aqui conosco. Eu adoro vir aqui conversar e compartilhar muita informação para a população. Isso é muito bom, né, Gabi? A gente faz com que o nosso trabalho tenha sentido, né? Exatamente. E hoje nós vamos falar, pensando nesse mês que a gente está falando do Outubro Rosa, nós vamos falar um pouquinho do Outubro Rosa, mas relacionado à parte da nutrição. Até comentava com a Gabi que a gente teve uma reportagem, uma entrevista com a doutora Sara, que nós falamos um pouquinho sobre a doença como um todo, e agora nós iremos falar um pouquinho sobre a parte de nutrição, quais são os aspectos importantes sobre isso. E para começar, eu queria que você falasse exatamente isso, Gabi. Qual a relação entre essa alimentação com a prevenção do câncer de mama? Então, para a gente entender como que a alimentação atua na prevenção, a gente precisa entender como que o câncer se desenvolve, né? Então, primeiro, as células tumorais, elas vão se desenvolver a partir de uma desregulação que tem de proliferação, por conta de uma alteração no DNA, né? E aí o nosso corpo, ele tem vários mecanismos para detectar quando tem alterações. Só que no caso do câncer, esse mecanismo é falho. Entendo. Então acaba passando essas alterações, né? E aí, por que a alimentação tem tanto a ver com a prevenção do câncer de mama? Porque tem alguns fatores que podem favorecer essas mutações de DNA e essa proliferação de célula. Então, por exemplo, alguns alimentos que podem favorecer a inflamação no corpo têm relação com aumento de proliferação celular. Excesso também de alimentos ultraprocessados, excesso de álcool, tabaco, são algumas coisas que podem também favorecer essa mutação no DNA e fazer com que as células acabem se proliferando. Então, quando a gente tem um ambiente que a gente reduz a inflamação, que a gente favorece a saúde mesmo celular. Quando eu digo saúde celular, gente, é dentro de cada célula do corpo, né? Então, quando a gente favorece esse ambiente, a gente está prevenindo o câncer de mama. E então existe uma lista de alimentos que a gente considera aqueles alimentos que são os alimentos do bem, onde a gente favorece um ambiente mais adequado para esse câncer não se desenvolver? Existe um padrão, né? Então, você consumir pontualmente, por exemplo, um brigadeiro, é diferente de você consumi-lo diariamente em grande quantidade. Sim. Então, a gente precisa lembrar que para essa célula, de fato, se proliferar de forma equivocada dentro do organismo, precisa de um ambiente que rotineiramente favoreça isso. Então, pontualmente, um alimento só não tem esse poder, né? Como muitas vezes a gente escuta falar, né? Consumo de tomate ajuda no câncer de próstata, na proteção contra o câncer de próstata. Isso é algo que a gente precisa tomar muito cuidado, né, Gabi, quando a gente fala, porque dar mérito a um fator só, a um alimento só, é errado, né? Exato. Então, é o padrão alimentar. E aí, de fato, que tem esse poder de prevenir câncer de mama, é um padrão alimentar que a gente chama de anti-inflamatório. E gosto muito da dieta mediterrânea, né? Que é aquele padrão alimentar onde a gente favorece os alimentos in natura, onde a gente tem o consumo de proteínas, principalmente pescados, carnes brancas, né? E não só carne vermelha. Onde a gente tem muitas verduras, muitas frutas também. Então, resveratrol, né? Que é um componente que a gente encontra principalmente nas frutas roxas, avermelhadas. Então, esse é um padrão alimentar que, de fato, favorece a prevenção. Além do padrão alimentar, existem hábitos específicos que podem auxiliar também? Não só o hábito alimentar em si? Sim, hábitos de vida, né? Então, reduzir o consumo de tabaco e, inclusive, de cigarro eletrônico também, né? Sim. Redução do consumo de álcool, atividade física, que é fundamental. Então, por isso que eu prego tanto meu lema de 150 minutos de atividade física por semana. Sim. Porque esse estilo de vida vai conseguir prevenir várias doenças, não só o câncer, né? A gente está falando também de prevenção de diabetes, de problemas de coração. Então, esse padrão geral, né? vai ser muito benéfico por conta desse estilo de vida. E no caso, o contrário é o que vai prejudicar, né? Então, sedentarismo, o consumo de álcool e de tabaco, tudo isso vai ser o gatilho para aumentar o risco, seria assim? Exatamente. Então, no câncer de mama em específico, a gente tem um fator importantíssimo que é também o acúmulo de gordura corporal, né?
Então, alguns tipos de câncer, principalmente relacionados à parte de estrógeno, de progesterona na mulher, que eles acabam respondendo, né, a esse excesso de hormônio, porque chega lá na célula e aí a célula entende que tem que se proliferar mais. Entendi. Então, quer dizer, tudo que possa dar gatilho para aumento desses hormônios e, consequentemente, aumento de proliferação celular, a gente precisa reduzir. Então, a E a obesidade gordura, é um fator de risco muito importante para câncer de mama. exatamente, porque tudo começa lá no colesterol, né? Então, a via bioquímica favorece isso, por isso que a gente tem que reduzir, então, a gordura corporal. Tá. E aí, quando a gente fala de câncer, fala-se muito sobre a questão de imunidade, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho como que essa alimentação ela pode influenciar no nosso sistema imunológico e na capacidade do corpo de se proteger mesmo, de fato. Qual é esse mecanismo? Imunidade. Quando a gente fala de fortalecer a imunidade, significa que a gente está trabalhando naquela parte branca lá do hemograma, né? Então tem lá sempre a série vermelha e embaixo vem a série branca. Aquelas células ali é que a gente está falando de imunidade. Tá. Por isso que normalmente quando tem uma queda de neutrófilos, de leucócitos, as pessoas já ficam preocupadas, porque são a queda das células de defesa do corpo. Como se fossem os nossos soldadinhos. Exatamente. Então, se a gente está falando de fortalecer a imunidade a partir de fortalecimento de células, significa que a gente precisa dar ingredientes para que essas células sejam formadas e principalmente maturadas, né? Entendi. Então, a gente vai dar esses ingredientes a partir de um consumo adequado de proteínas. E, em muitos casos, o que falta é isso, né? Então, consumo adequado de proteínas. Também algumas vitaminas específicas para a imunidade, como, por exemplo, vitamina C. A gente tem também a importância da vitamina A. Na verdade, o combo, né? Atua sempre em conjunto, mas principalmente essas. Zinco também é um micronutriente muito importante para a imunidade. Então, em específico, a gente vai estar trabalhando esses nutrientes que vão ajudar essas células a nascerem, né? E ficarem prontas para ir lá para o ataque. Então, os soldadinhos, eles têm ali a parte onde eles vão estar treinando, digamos assim. E a gente precisa dar condição para que esse soldado seja de fato treinado para ir para o ataque. Então, é aí que a gente está fortalecendo a imunidade. E outro ponto importantíssimo, hidratação. Que é o meio onde essas células vão viver, né? A gente precisa de água também para o sistema imunológico funcionar bem. E o nosso sistema imunológico também tem muita relação, né, Gabi, com a nossa função intestinal, né? E quando você traz a água como um fator importante, a gente ainda pode adicionar fibra para que esse intestino funcione bem e seja uma boa barreira de proteção também para essa questão da imunidade, né? Exatamente. O intestino, na verdade, o trato digestivo, né? Ele acaba sendo a nossa primeira barreira de proteção no corpo, além das células lá do sangue. Então, cuidar dessa permeabilidade intestinal, cuidar da saúde intestinal é extremamente importante. E eu pego muito no pé porque as pessoas às vezes normalizam coisas que não são normais. Então, acha normal, por exemplo, não evacuar todos os dias, né? E sim uma vez na semana. Isso não é normal. E tem muitas mulheres que chegam para começar o tratamento e sequer percebiam que isso era uma alteração do corpo, né? E por quê? Porque não tinha um hábito alimentar que favorecesse essa saúde intestinal também. Então, muitas vezes não tomavam água de forma adequada, não tinham uma ingestão alimentar rica em fibras, né? A partir de saladas, de cascas de frutas. E, em contrapartida, não tinham excesso na alimentação de refinados, de açúcar, muito refrigerante, que é tudo que vai deixar essa permeabilidade intestinal muito alterada. Ou seja, vai enfraquecer a imunidade também depois. Quando a Gabi fala permeabilidade, seria essa barreira de proteção entre o que está ali na porção do intestino, né, Gabi? Que vai entrar para dentro do nosso corpo de fato, né? Que vai para o sangue, para nutrir o nosso organismo de forma adequada. Intestino... Mas ele também é uma barreira de proteção para não entrar aquilo que não deve, né? Que muitas vezes vem de alguma forma na nossa alimentação e a gente acaba sendo prejudicado se esse intestino não está com essa barreira de proteção boa, né? Exatamente. Então, isso é muito importante, isso que a Gabi falou. Muitas vezes, realmente, as mulheres têm esse problema de negligenciar e é importante a gente frisar isso. Existem estratégias nutricionais que a gente pode usar para
lidar com os efeitos colaterais, agora já mudando um pouquinho o aspecto preventivo e indo para o aspecto mais do tratamento daquelas pessoas que já estão com diagnóstico de câncer, estão em tratamento e fazendo quimioterapia. Eu sei que hoje é a sua atuação, né? Você trabalha dentro de uma clínica onde vocês atuam no tratamento da doença, então eu tenho certeza que você, como melhor do que qualquer pessoa, sabe dizer pra gente, existe uma estratégia que ajuda os pacientes nessa situação? Muitas estratégias. Então, primeiro, o tratamento de câncer de mama, ele muitas vezes é composto por um combo de tratamentos, né? Então, a gente tem a opção do tratamento cirúrgico, que aí, por indicação médica, né? Então, normalmente as pacientes vão ser encaminhadas para essa cirurgia, para retirar ali o quadrante, ou então, às vezes, a mama por completo, linfonodos também. Aí a gente já começa a ter um cuidado, por quê? A gente precisa preparar essa paciente para ir para a cirurgia, de modo que no pós-cirúrgico a recuperação seja otimizada. Não tenha problemas, por exemplo, de cicatrização, de infeccionar ali algum ponto, alguma região cirúrgica. E tudo isso a gente consegue fazer também a partir de um preparo alimentar, tá? Depois da cirurgia, a gente tem o tempo de recuperação, que muitas vezes as mulheres vão ser privadas de atividade física temporariamente. Tem o efeito da anestesia, então muitas acabam ficando com queixas de constipação, por exemplo. E aí alguns ajustes simples na alimentação já melhora isso, né? Então algumas receitas, como por exemplo, usar uma pastinha de ameixa, o overnight é uma receita que eu adoro e dá muito certo nas pacientes também, né? Otimizar alguns tipos de fibras específicos. Então aí a gente consegue trabalhar dessa forma. Caprichar na água, né? Caprichar na água, exatamente. E aí depois a gente tem os outros tratamentos, né? Então, quimioterapia, que pode dar diversos sintomas e não tem como a gente adivinhar qual que a mulher vai sentir. Ela recebe a medicação e aí a gente vê o que ela vai ter, né? Porque é extremamente individual, depende muito de como que está o organismo da pessoa também para receber essa medicação. Só que tem um detalhe importante, enquanto muitas vezes as pessoas remetem quimioterapia a um tratamento que faz perder muito peso, em mulheres, tem alguns tipos de medicações que fazem elas ganhar peso, né? E ficarem mais retidas, mais inchadas, o apetite aumentar. E isso é um ponto de alerta também, porque não significa que aumentar o apetite e comer mais é comer bem. Então às vezes a opção não é aquela mais saudável. Exatamente. Então, nesses casos, a gente precisa fazer um trabalho realmente de educação nutricional para priorizar as coisas que vão dar mais saciedade, combinar melhor essas refeições, porque elas chegam desesperadas, né? Ai, meu Deus, eu tô comendo até as paredes, já ganhei 2, 3 quilos e ainda tem só um mês que eu comecei o remédio. E o ganho de peso não é também favorável, né, para essas mulheres. Então, a gente precisa trabalhar essa parte de educação nutricional. Também tem as outras medicações que podem causar enjoos, diarreias, que daí tem algumas estratégias nutricionais específicas, né? E tem algumas medicações que as mulheres usam por mais tempo. Então, por exemplo, medicações de hormonioterapia, que elas fazem quando é o tipo de câncer que é positivo, né? Para o receptor de estrógeno ou então progesterona, elas têm que fazer esse bloqueio hormonal, às vezes de 5 até 10 anos. E uma coisa é a gente sentir os sintomas um dia. Outra coisa é ficar 5 anos sentindo um sintoma. Então, por exemplo, dor muscular, dor nas articulações, e é dor mesmo, dor de incapacitar às vezes de trabalhar, sabe? Tem os fogachos que podem acontecer também, né? Porque a gente está exatamente bloqueando o eixo hormonal, então a mulher vai ter alguns sintomas ali da menopausa. E aí, para esses fogachos, tem algumas coisas que são contraindicadas, por exemplo, chás à base de folha de amora, suplementos à base de isoflavonas também a gente não pode usar. Em contrapartida, o óleo de prímula dá muito certo para combater aí esse sintoma, dá um alívio legal para as mulheres, devolve qualidade de vida, né? Porque quem tem fogacho não consegue dormir direito, não consegue fazer atividade física, então a gente consegue trabalhar muito esse sintoma. E tem uma medicação específica que é o abemaciclib, que algumas mulheres usam também, usam por um tempo aí até prolongado, e pode causar muita diarreia. Mas são episódios, assim, de 5 a 7, até mais vezes de episódios de diarreia no dia. Então, a mulher, ela se sente extremamente incapacitada, porque ela não pode sair de casa, às vezes, para ir na padaria,
com porque não risco sabe. de necessidade de ir ao banheiro. Exatamente. Então, a alimentação a gente trabalha aí de uma forma mais restrita com alguns tipos de fibras, né? E em compensação a gente usa algumas coisas para conseguir pelo menos reduzir esses volumes de evacuação, reposição de eletrólitos, né? Monitoramento ali de Melhorar a vitaminas, hidratação. minerais, porque às vezes a gente precisa repor também. Usar alguns suplementos na forma hidrolisada, por exemplo, suplemento de proteína. Vale mais a pena a gente usar na forma hidrolisada para essas mulheres com muita diarreia, né? Então, são alguns detalhes da alimentação que a gente consegue fazer. Mas cada tratamento tem uma estratégia específica, por isso que é tão importante o atendimento aí personalizado. Não tem como generalizar, né, Gabi? Eu falo que na nutrição existem algumas orientações básicas, né? Que seria aquilo que a gente vem sempre falando aqui. Frutas, verduras, legumes, isso vale para todo mundo. Mas quantidade, né? Como que você vai encaixar isso em cada horário? Qual é a variedade? Isso é muito individual e só o profissional junto com o paciente que vai conseguir fazer essas definições, né? Quando a gente fala de recomendações mais direcionadas, não tem como a gente falar aqui para que o público em geral pegue uma receitinha de bolo e aplique para você ou para o teu vizinho ou para tua amiga, não funciona dessa forma, né? E aí é o que a gente vem falando, a importância da conscientização e de fazer a detecção precoce desse exame é o que a gente fala muito nesse mês de outubro. Né? Exatamente. Que são os exames importantes nesse momento. Quais seriam os exames mais importantes para esse diagnóstico inicial? De prevenção de câncer de mama? Então, normalmente, os médicos, né, que fazem esse direcionamento, mas pode fazer ultrassom de mama. Normalmente, para mulheres mais jovens, né, é feito a ultrassom de mama. Eu mesmo faço todo ano. E aí, ali, em mulheres mais jovens, eles já conseguem detectar se tem alguma alteração, né, algum nódulo, alguma coisa. O autoexame também, né, Gabi? Importante se conhecer. O autoexame, né, que inclusive é a maior campanha aí do Outubro Rosa. Por quê? Ninguém vai te conhecer tão bem quanto você mesmo. Então, às vezes, em uma atividade ali do dia a dia, no banho mesmo, você pode estar fazendo esse autoexame, né? E você já consegue detectar alguma coisa diferente por ali. E aí você procura o seu médico. É importante falar que antes a gente tinha muito essa campanha de prevenção de câncer de mama para mulheres aí a partir de 40 anos. Só que para as mulheres mais jovens, de 20, 30 anos, é importante a gente já ter essa consciência, porque cada vez mais tem aparecido casos em mulheres mais jovens. E, por exemplo, a mamografia é um exame que para as mulheres mais jovens, às vezes não é tão sensível por conta do tipo de tecido mesmo da mama, né? Muitas vezes mulheres que ainda não tiveram filhos, né? Que não amamentaram. Então, é um tecido mais jovem. Por isso que indica-se mais a ultrassom de mama. Mas, o autoexame, todo mundo pode fazer. E é importante que seja sempre recomendado isso, estimulado para a população, porque saiu até um estudo no final do ano passado, onde a gente já pôde notar que no Brasil mesmo a gente tem tido uma mudança do perfil de mortalidade. Enquanto antes o que mais matava era doenças cardiovasculares, por exemplo, em vários estados do Brasil, esse primeiro lugar já é de câncer. E câncer de mama é o mais comum em mulheres, né, no Brasil e no mundo. Então, vale a pena a gente fazer essa detecção precoce. Porque daí já começa o tratamento e fica tudo, né, a chance de cura é muito maior e de não ter remissão, né? Exatamente. Eu acredito que a gente tenha conseguido falar de tudo um pouquinho. Eu queria que você deixasse uma mensagem para essas mulheres que estão nos acompanhando, para os maridos que estão nos acompanhando aqui e que devem incentivar as suas esposas, mães, filhas a estarem se cuidando. Bom, câncer não pode ser tabu. Então, a gente está aqui no Outubro Rosa, que é um mês dedicado para a gente se conscientizar da prevenção do câncer de mama, que é extremamente relacionado a estilo de vida e é um tipo de câncer que também tem altas chances de cura quando detectado precocemente, né? A população aí tem acesso a todas as possibilidades de tratamento, então não tenham medo. Se você ainda não foi fazer o seu check-up ali anual, fazer seu exame de prevenção, então aproveita porque ainda dá tempo, né? 2025 tá aí na reta final, mas não é tarde. Então vai atrás fazer, porque prevenção, ela salva vidas.
É ótimo. E eu falo que hoje a gente tem na rede pública, né, uma assistência muito boa. Então, às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho plano de saúde, eu não tenho como fazer. Não, na rede pública, sim, tá bem assistido com relação a isso e você deve buscar. Gabi, muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. Venha sempre, já sabe Pode que a casa deixar. é sua. Pra gente falar sempre de assuntos diversos aqui para ensinar um pouquinho daquilo que você sabe tanto. Pessoal, espero que vocês tenham curtido, curtam, compartilhem, mandem para sua mãe, para sua tia, para sua avó, para todas as mulheres que você conhece que precisam entender um pouquinho da importância da alimentação na prevenção e no tratamento do câncer de mama. Um beijo e até mais!